Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar na série, desse livro, A Isca de Satanás. E é um livro assim que me marcou muito, que me chamou muita atenção. E eu quero compartilhar com todos vocês alguns fatos, alguns tópicos, em que esse livro me marcou muito. Eu ganhei de um evangelista no ano de 2013. Ele me deu uma Bíblia e ele me deu esse livro, uma Bíblia grande, era a Bíblia do Pregador. Ele me deu aquela Bíblia porque estava eu, ele, a esposa dele, e eu fui ministrar numa igreja. Ele olhou a minha Bíblia, pequenininha. Ele, mas que Bíblia é essa, Aí ele reparou o tamanho da minha Bíblia, que a Bíblia era pequena. E ali, uns tempos depois, ele me deu uma Bíblia grande, a Bíblia do Pregador, e esse livro aqui, a Bíblia do Pregador. É uma Bíblia boa, e ali tem esboços prontos, só você abrir que ali tem esboços prontos, A Bíblia eu ofertei na vida de uma pessoa, de uma outra pessoa. Eu não fiquei com aquela Bíblia, porque eu estava ficando muito preguiçosa, Só abrir a Bíblia ali e começar a pregar. Eu gosto de orar antes, eu gosto de me consagrar, eu gosto de pedir a Deus uma palavra quando chega um convite, algum tema. Eu gosto de orar antes, pedir a Deus a direção, a orientação, e não ter aquilo pronto, Porque somente o Espírito Santo de Deus, ele sabe qual é a necessidade daquele lugar, daquela igreja. Então, eu gosto de orar antes, Eu gosto de buscar em Deus o que Ele quer falar conosco, Quando chega um convite. Então, aquela Bíblia estava me deixando muito preguiçosa. E ali eu ofertei na vida de uma pessoa, E a pessoa ficou muito feliz. Eu fiquei com esse livro. E eu amei, de vez em quando eu releio. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Então, vamos lá. Aqui na página 105, fala assim: qualquer pensamento ou atitude de coração que esteja arraigado no egoísmo ou no orgulho será refinado. O resultado desse abalo tremendo foi que toda a confiança de Simão Pedro, ele fala de Simão Pedro, terminaria e tudo restaria seria o firme fundamento de Deus. Ele seria despertado para a sua verdadeira condição. O que estava morto seria removido, os frutos maduros seriam colhidos, trazendo para mais próximo do seu fundamento. Ele já não atuaria mais de forma independente, mas seria dependente do Senhor. Pedro orgulhosamente retrucou as palavras de Jesus: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Esta declaração não nasceu no espírito, mas da sua autoconfiança. Ele não conseguia ver o prenúncio desse abalo. Então, amada igreja, se tem algo que entristece o Espírito Santo de Deus, é a autoconfiança. Deus não age na autoconfiança, E Pedro aqui, quando ele vai dizer, não, se preciso for, eu estou contigo, E sabe que eu tenho observado que esses que falam que estão na primeira adversidade, na primeira situação difícil, um grande desafio, são aqueles que abandonam e vão embora. E aqui Pedro, ele estava com a sua vida baseada na sua autoconfiança, Como diz o autor, essa palavra não nasceu no espírito, A Bíblia vai dizer, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E existiam alguns traços, na personalidade dele, em que quando Jesus foi preso, ele pegou a espada, sacou da bainha e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, A saber, Malco. E então você vê assim um destempero da personalidade, não teve um domínio, E ali Jesus vai dar uma repreensão, pega a orelha e coloca no lugar. Então, Pedro aqui, ele estava muito na sua autoconfiança. E eu tenho aprendido que nós precisamos depender de Deus e do Espírito Santo. Não confiar em si próprio, confiar no poder de persuasão, confiar nos títulos acadêmicos, confiar que vai chegar lá e vai arrebentar, que vai dar tudo. Não, sempre na dependência e na direção do Espírito Santo de Deus. Então, prosseguindo aqui. Portanto, ele era forte, mas a sua força estava na sua própria personalidade.
e não na humildade, pois o peneiramento ainda não havia começado. Então aconteceu exatamente como Jesus profetizou. O mesmo Simão Pedro, ousado, forte, pronto para morrer por Jesus, que brandiu a espada no jardim cheio de soldados, ele foi confrontado por uma pequena serva. Ele foi intimidado por ela e negou até mesmo conhecer Jesus. Alguns pensam que são grandes, que são as grandes coisas que fazem os homens tropeçarem. Em geral, são as coisas menores que nos abalam mais. Isto demonstra futilidade na autoconfiança. Sabe o que eu estou me lembrando aqui? Às vezes a pessoa prega, ministra, né? E a pregação é uma bênção. Aí, no meu ver, a pessoa perde a bênção, o ministro, né, o pregador perde a bênção, por quê? Desceu da tribuna, desceu ali do altar, aí vem uma outra, bate nas costas, olha só, que exemplifica isso daqui. A pessoa bate nas costas assim e fala, nossa, como você pregou, você arrebentou. Aí o pregador, a pregadora, o ministro, né, a pessoa que está ali pregando, já se envaidece e toma aquela palavra para si, não dá glória a Deus. Já toma aquela palavra, massageia o ego, já infla um orgulho. E ali, irmãs, o diabo entra, o inimigo entra da nossa alma, quer dizer, perdeu a bênção. Irmãs, precisamos estar muito atentos em uma situação quando nós somos poderosamente usados por Deus, em pregações, em um feito, em algo, quando você recebe algo muito grande de Deus, um milagre que você estava querendo. Precisamos estar muito atentos no depois, né? Você vê que Elias, ele foi tremendamente usado por Deus, né? E depois veio um confronto e ali já derrubou ele queria morrer. Então precisamos estar sempre atentos, que é nesse momento e momento após uma pregação, a ministração de um feito do Senhor. Irmãs, eu não sei se com você é assim, mas eu fico muito cansada, eu fico assim exausta, né? A pessoa fica vulnerável, a pessoa fica, né? E eu já quero, né? Mas aí sempre tem pessoas que falam, né, conosco, que tiram fotos, mas a gente busca um momento de se resguardar, né? Principalmente se é uma pregação, algo assim que Deus te usou poderosamente, de um dom, de uma profecia, né? Então aqui esse texto fala muito sobre isso. Então aqui ele fala, Pedro foi abalado, Pedro negou Jesus mais 2 vezes, Pedro foi abalado em toda a sua autoconfiança e achou que nunca mais poderia se levantar novamente. Tudo que lhe restou, embora não tivesse consciência disso, foi o que havia sido revelado pelo Espírito. Então, Pedro aqui, né, ele passou por uma situação de dificuldade, amada igreja. Em contrapartida, Judas também. Judas, ele traiu, né? Judas traiu. Mas Pedro, ele teve uma restauração da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus. E eu vou continuar em um outro vídeo para que esse não fique muito longo, tá bom? Vamos aqui para a parte 2.